Muito que bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai abordar um pouco sobre esse mercado de transferência, esse mercado da bola, a gente vai falar sobre Alisson, vai falar sobre Marcos Antônio, a gente vai destrinchar esses assuntos aqui, sobre toda essa situação envolvendo essas negociações aí, que cada veículo fala uma coisa diferente, no caso do Marcos Antônio, mas a gente vai destrinchar isso no vídeo de hoje. Então, antes da gente começar, gostaria de pedir encarecidamente para que você deixe o seu like, curte aqui o vídeo, compartilha, manda para os seus amigos. Se você puder também, aqui tem uma ferramenta chamada Hypar. Hype o vídeo para que o YouTube entenda isso e mande esse conteúdo para outras pessoas, para que isso possa chegar em outras pessoas, para fazer com que o canal cresça cada vez mais, que a gente está quase atingindo a meta de 10 mil seguidores. Seria uma meta muito significante para mim, que eu já tô indo pro terceiro ano aqui criando conteúdo aqui no canal, desde que eu decidi abrir e começar a falar sobre as coisas aqui, eu já tô indo pro terceiro ano, então seria muito gratificante chegar a essa meta nesse ano de 2026 aí, começar esses primeiros meses atingindo aí a meta de 10 mil seguidores aqui no canal, então também já agradecer vocês por isso. Sem mais delongas, sem ficar me estendendo muito, vamos falar sobre o mercado de transferência. Eu vou iniciar falando do Marcos Antônio, porque assim, agora com essa modificação na presidência do São Paulo, vale dizer que o Júlio Casares, ele ainda não renunciou, ele ainda segue teoricamente como presidente do São Paulo, porém ele está afastado. O impeachment dele foi aprovado e em 30 dias vai ser votado pelos sócios do clube, que ele já não tem a maioria, para definir se ele de fato vai sofrer o impeachment ou não. Então, neste momento, como foi aprovado o impeachment na sexta-feira, ele está apenas afastado do cargo de presidente do São Paulo. E aí algumas fontes noticiaram que ele ia acabar renunciando. Por quê? Se o Júlio Casares renuncia, ele ainda mantém os direitos políticos que ele tem ali dentro do clube. No caso de impeachment, ele perde esses direitos e ele ainda fica inelegível por 10 anos, ele não pode concorrer a cargos dentro do São Paulo. Então, algumas fontes davam certeza de que ele iria renunciar, só que isso ainda não aconteceu. Então, pode ser que ele esteja aí tentando articular alguma coisa com os aliados dele, enfim, não sei. Daquele cara ali, a gente pode imaginar qualquer coisa. Então, ele ainda é presidente do São Paulo, porém ele está afastado. E com isso, o vice-presidente que assumiu, que é o Harry Masses, eu acho que é assim que fala. E aí ele tá tomando conta ainda, porque meio que, pelo que ele falou ali, deu a entender que ele não sabia muito o que estava acontecendo no São Paulo. Então, ele vai tomar algumas decisões, vai fazer algumas mudanças no departamento, vai demitir alguns profissionais ali, estão até dizendo que o Rui Costa provavelmente será demitido. Não sei se seria uma boa, tá? Não concordo se seria uma boa a demissão do Rui Costa para agora, mas aparentemente é isso o que fala. Também fala que ele tá querendo quitar os atrasos aí com os jogadores, começar a pagar em dia, que esse é um objetivo dele. Pagar os jogadores em dia é o principal objetivo dele, além de fazer mudanças ali no departamento de futebol. Então agora ele retomou essas negociações. Então o São Paulo acertou a transferência do Rodriguinho pro Bragantino. Então o Rodriguinho vai para o Bragantino, o São Paulo vai receber uma quantia em dinheiro e ele quer usar essa quantia do Rodriguinho para quitar os débitos com os atletas, o que eu acho que é uma ação corretíssima que ele tem que fazer, porque ali mostra que, querendo ou não, você é diferente do antigo presidente, porque o antigo presidente, assim, fontes dizem que ele era visto como caloteiro pelos jogadores, então nada do que ele falava os jogadores levavam a sério, porque era meio como se ele fosse um mentiroso compulsivo, porque ele falava uma coisa, cumpria uma coisa e não prometia, ele prometia uma coisa e não cumpria, na verdade. Então, o vice-presidente deseja quitar aí os débitos com o elenco o mais rápido possível, que eu acho assertivo. Então, já não temos mais o Rodriguinho para essa temporada. O Rodriguinho foi transferido para o Red Bull Bragantino. Ainda não foi anunciado, mas já tá tudo certo. E ele foi transferido para o Red Bull Bragantino. Agora, vamos falar sobre Marcos Antônio. A gente sabe que o Marcos Antônio é um jogador que ele é muito importante para esse meio de campo do São Paulo, principalmente jogando com o Danielzinho. Só que desde o ano passado está sendo noticiado de que duas coisas. Primeiro, o São Paulo tem interesse no Alan, que é reserva do Flamengo, que não jogou nada no Flamengo. O São Paulo tem interesse no volante Alan e o Flamengo tem interesse no Marcos Antônio.
E aí, o que o Flamengo tá... O Flamengo tá fazendo um jogo duro, não quer liberar o Alan, apesar do Alan querer jogar no São Paulo, e eu não achar também que seja uma boa contratação, porque não acho que ele vai dar certo no São Paulo, mas o Alan quer jogar no São Paulo, porém o Flamengo tá fazendo jogo duro porque o São Paulo não quer liberar o Marcos Antônio. Então, esse é um entrave. O São Paulo procura o Flamengo para uma possível venda do Alan, um empréstimo do Alan, mas o Flamengo fala, eu só vou ouvir propostas pelo Alan se vocês liberarem o Marcos Antônio. Então tá nesse pé. E qual que é o problema nessa história toda? Existem divergências entre os meios de comunicação com relação a isso. Alguns jornalistas que cobrem o Flamengo dizem que o jogador já aceitou jogar no Flamengo, que o jogador já acertou tudo com... O jogador e o empresário já acertaram tudo com o Felipe Luiz, só falta mesmo o São Paulo e o Flamengo se decidirem. Outras fontes dizem que não tem nada acertado, que o São Paulo não recebeu proposta, e fontes assim, porque eu só sigo jornalista que é confiável mesmo, eu não sigo esses jornalistas que têm nada contra, mas jornalistas que têm tipo 3 mil seguidores no Twitter e fala que cobre o São Paulo e não tem fonte nenhuma. As fontes dos setoristas mesmos do São Paulo dizem que não tem nenhuma proposta pelo Marcos Antônio, que o Flamengo não fez proposta, não fez nenhuma proposta efetiva, até porque o São Paulo já comunicou ao time do Marcos Antônio que vai fazer a compra, porque ele já cumpriu os objetivos, então já foi comunicado que vai fazer a compra, então o Flamengo teria que negociar diretamente com o São Paulo. E aí esses perfis, esses setoristas oficiais dizem que não tem nenhuma proposta oficial, que o Flamengo não fez nenhuma proposta oficial pelo Marcos Antônio, mas que sim, existe o interesse do Flamengo pelo Marcos Antônio. E a diretoria, o que dizem, tá? Os setoristas dizem que o São Paulo bateu o pé e falou que não vai liberar o Marcos Antônio, porque o Marcos Antônio é peça crucial para o São Paulo. Que só vai liberar se o Flamengo fizer, tipo, uma proposta, assim, irrecusável, sabe? Milhões e milhões de reais pelo Marcos Antônio. O que eu não acho que vai fazer, porque assim, em questão de meio-campista, de volante, o Flamengo tá muito bem servido. O Flamengo tem um dos melhores elencos, assim, da América Latina, do Brasil, assim, para ser mais clara. Então eu não acho que o Flamengo vá fazer loucuras pelo Marcos Antônio, honestamente. E também não acho que o São Paulo vai vender. Se ele começar desse jeito, o Harry, né? Se ele começar desse jeito, já vendendo uma das peças principais do elenco do São Paulo, eu acho que aí ele já vai ganhar uma rejeição absurda. Porque todo mundo tá reclamando dessa possível venda aí do Marcos Antônio pro Flamengo. Eu acho que não vai acontecer, tá? Eu acho que o São Paulo conta com o Marcos Antônio e, assim, vai ser uma catástrofe absurda se eles venderem o Marcos Antônio, principalmente para trazer o Alan. Eu acho que a torcida não vai gostar muito. Então tá nesse pé, tá? Não tem proposta, o Flamengo quer o jogador, mas não tem proposta, e o São Paulo bate o pé e tá falando que não vai vender, apesar de alguns veículos noticiarem que essa venda possivelmente irá acontecer, mas são veículos que eu e Johanna propriamente não confio, por isso que eu não trago essas fontes aqui, eu trago as fontes que eu confio. E as fontes que eu confio dizem que não tem proposta, o Flamengo não fez proposta, apesar de ter o interesse, que o São Paulo bate o pé e fala que não vai negociar o atleta. Então, provavelmente, o Marcos Antônio permanecerá no São Paulo e esperamos que isso seja real. Pra gente fechar, eu deixei por último justamente porque eu quero me estender um pouquinho mais. Pra gente fechar esse assunto de mercado de transferência, a gente vai falar sobre o Alisson. Porque a gente sabe que o Alisson teve um período ali onde ele teve um crescimento absurdo ao lado do Pablo Maia, que foi justamente no comando do Dorival Júnior, quando a gente venceu a Copa do Brasil de 23. Porém, o Alisson, em 2024, ele se tornou uma figura muito importante, ele passou por muitos problemas, foi acolhido ali pelo elenco do São Paulo, pelo São Paulo em si, o São Paulo deu toda a força do mundo pro atleta quando ele passou por um episódio de depressão, que a gente sabe que é muito complicado, depressão. Então, assim, eu sou da área da saúde e eu sei que um dos maiores problemas que a gente tem atualmente são problemas neurológicos, né? Então, questão de ansiedade, questão de depressão, e ele teve isso enquanto ele estava no São Paulo. E o São Paulo ajudou muito ele nessa questão. Eu sei que a gente não tem que ficar jogando na cara de ninguém quando a gente ajuda e tal. E não faz nem sentido também. Mas o São Paulo ajudou ele em todo esse processo que ele passou e ele teve essa ascensão com o Dorival Júnior. E aí, em 2024, mesmo sendo uma peça importante para o São Paulo, nós tivemos as lesões de Pablo Maia e Alisson.
E desde que eles voltaram, eles não têm jogado bem, tá? A gente precisa ser realista de dizer isso. Eu sei o tamanho potencial que o Pablo Maia tem, mas ultimamente o Pablo Maia não tem desenvolvido bem quando ele entra. Então, desde que ele teve a lesão, ele não tá produzindo tão bem quanto ele produzia ali em 2023. O mesmo acontece com o Alisson. Apesar de a gente saber que era uma peça importante, o Alisson se lesionou, ficou fora aí um período bem grande de tempo, e quando ele retornou, ele não se tornou uma peça tão importante quanto ele era. E aí ele acabou sendo preterido por outros jogadores. Então, Bobadilla, o próprio Marcos Antônio, que agora entra ali no meio de campo de São Paulo. Então, querendo ou não, a competição ficou muito maior, né? Sejamos honestos. Ficou muito maior ali e ele acabou sendo escanteado, tanto pelo Zubeldia quanto pelo Crespo. Não é um jogador que a comissão opta tanto por entrar, apesar de que ele foi titular em algumas partidas do São Paulo e iniciou o ano sendo titular. E aí, começou a surgir alguns boatos, algumas notícias de que o Corinthians estaria interessado no Alisson, porque o Dorival Júnior tá no Corinthians e o Dorival Júnior vê um grande potencial no Alisson e acha que o Alisson pode render ali com a camisa do Corinthians. E a partir disso, supostamente, tá? Eu não vou afirmar porque eu não tô na vida do atleta, eu não conheço o atleta, eu não conheço o empresário, enfim, eu não posso afirmar que isso acontece. São fontes que relatam. Supostamente, o atleta está enchendo o saco para se transferir para o Corinthians. Então, ele tá ali nos bastidores falando que ele quer sair, que ele quer mudar de ares, que ele não quer ficar no São Paulo, porque ele tá sendo escanteado pelo Crespo. Escanteado, foi titular no primeiro jogo da temporada, mas tá sendo escanteado pelo Crespo e que ele quer novos ares. E esses novos ares é justamente no rival do São Paulo. E mais uma vez, a gente tendo problema com um atleta que se destaca aqui e na primeira oportunidade senta o pé na bunda do São Paulo. Não que o Alisson vai ser uma perda irreparável, assim, gostei muito dele em 2023, mas não vinha produzindo nada, então não acho que vai ser uma perda que, nossa senhora, vai ser, oh meu Deus, entendeu? E aí o Corinthians demonstrou interesse. Inicialmente, o que foi costurado pelas duas diretorias, quando ainda era o Júlio Casares? Foi costurado uma troca entre atletas. Então o São Paulo mandaria o Alisson e o Corinthians mandaria alguém para cá. O Corinthians forneceu aí uma lista com alguns atletas que, honestamente, eu acho que não faria diferença nenhuma no São Paulo. Pra ser bem honesta, se falasse assim, Johanna, você pode escolher um jogador do Corinthians pra trazer pro São Paulo. Apenas um jogador. O único que eu escolheria seria o Galo. Que mesmo bichado, eu acho que ele funcionaria bem no meio de campo do São Paulo. Somente. E olhe lá. Eu não traria mais nenhum outro atleta do Corinthians, que foi exatamente o que o Crespo falou na coletiva, que ele não traria ninguém. Então, o Corinthians ofereceu Héctor Hernandes, José Martínez, que tá aí com problema de disciplina pra envolver nessa troca, um tal de Renato, que eu não faço ideia de quem é. E aí o São Paulo olhou aquilo e falou, não quero. Inclusive, o Crespo vetou o José Martínez, justamente por conta desses problemas disciplinares que ele tá tendo aí no Corinthians. E o Crespo falou, não aceito, não quero. E aí, essa possibilidade de troca entre atletas morreu ali. Tivemos o afastamento do Júlio Casares, o Alisson foi afastado por conta das negociações, então o Alisson não tá sendo relacionado, então você já consegue entender que possivelmente isso dele tá forçando a barra para ser transferido é real mesmo. E aí ele não foi relacionado para nenhuma partida depois que as negociações começaram, e o Júlio Casares foi afastado e agora foi retomada as negociações. O que o Corinthians está querendo? O Corinthians está querendo um empréstimo. Só que o São Paulo quer que o Corinthians pague uma compensação em dinheiro para a liberação do atleta. E o Corinthians não quer pagar, porque está afundado em dívida assim como o São Paulo. E o que eu acho dessa história toda? Primeiro de tudo, Corinthians, vocês querem levar o Alisson? Paga. É simples. Não é empréstimo, não é troca de jogadores, é transferência. Leva direto, compra ele. Vocês querem? Compra. Porque sabe o que acontece? O São Paulo precisa parar de ser uma mãe, gente. O São Paulo precisa parar de ser uma mãe nas negociações, porque agora o São Paulo facilitou e muito a venda do Nestor pro Bahia. Aí o São Paulo foi atrás do Cauli e olha o não que recebeu. Porque não é todo clube que é idiota igual o São Paulo. Não é todo clube que cede os seus jogadores de graça igual o São Paulo. Então por que o São Paulo tem que fazer, tem que fazer vista leve pra quando os caras vêm aqui e quer tirar jogador daqui? Não, você quer o Alisson. O Alisson é tão importante assim pro Dorival, então você paga.
Paga o que tá sendo pedido. Se não pagar, o Alisson vai continuar aqui. Bota pra treinar separado, já que ele tá fazendo todo esse showzinho pra ir embora. Bota pra treinar separado. Bota pra treinar separado do elenco e acabou. E quem quiser que comprar o Alisson, que pague. É isso. Não tem empréstimo, não tem nada disso. Ah, empréstimo com o São Paulo pagando os salários. Não vai nem fudendo. Você quer o Alisson, você paga uma compensação que agora é o que o São Paulo pediu. O São Paulo falou, tudo bem, eu até empresto ele pra você, mas assim, você vai me pagar R$1 milhão e você vai assumir os salários dele. Só que o Corinthians não quer isso. E aí eu não sei se essa negociação vai sair. Por mim, gente, honestamente, o Alisson pode se transferir depois desse showzinho aí, que me espanta muito depois de tudo que o São Paulo fez por ele, essa má vontade do caralho com o São Paulo, tá? Mas a gente sabe que atleta de futebol é assim mesmo, gente, ele vai pra onde convém. Se ele acha que ele vai ter espaço com o Dorival lá no Corinthians, que vá. Aí amanhã ou depois o Dorival mete o pé, porque a torcida de lá já não tá muito feliz com o Dorival, não. Apesar dele ter ganhado a Copa do Brasil, eles não estão muito felizes com o desempenho do Dorival à frente do Corinthians, não. Aí o Dorival mete o pé, que a diretoria manda embora, ele vai ser escanteado lá de novo. Aí ele vai dar showzinho de novo pra sair do São Paulo. É exatamente isso. Então, assim, por mim, honestamente, o Ale vai embora, tá? Pode se transferir pro Corinthians, mas é das duas uma. Você quer o atleta? Então você paga pelo atleta. Você assume as parcelas, você paga o salário e você dá uma compensação em dinheiro. Chega de ser mãe, gente. Chega de ser mãe. Chega desse negócio de ficar todo mundo chegar aqui e parecer rodízio. Ah, quanto que você quer pagar? Ah, eu quero uma batata frita e um suco de laranja. Tá bom, é isso, então leva. Não dá pra ser assim, não. Não tem condições de ser assim. Então, Alisson, você quer ir embora? Você vai. Mas, Corinthians, se você quer o atleta, você pega o atleta, paga o dinheiro que foi pedido e leva ele. Acabou. Ninguém aqui vai ficar segurando ele, não. Pode ter certeza. Se vocês quiserem, eu pego o carro e levo ele até lá. O Joaquim grava, se vocês quiserem. Mas, paga o que foi pedido. Porque não existe isso, gente. Não existe isso.